Graça e paz do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero aqui falar de dois caminhos, um que pode levar à vida eterna e outro que pode levar o homem à condenação eterna. Em Mateus capítulo 7, do versículo 13 e do versículo 14, fala de dois caminhos. Um primeiro caminho é um caminho estreito, a porta estreita, que é a renúncia do pecado, é o abandono do velho homem, é a renúncia total da vida terrena desse mundo. É um caminho estreito, é um caminho apertado, é a porta estreita, é a porta que vai conduzir o homem à vida eterna, que quer dizer que tem renúncia, que tem uma vida de santificação. A porta larga, o caminho largo, são aqueles caminhos que levam o homem aos próprios pensamentos das práticas do pecado, de achar que ele está certo, que ele entra por esse caminho, que caminha por esse caminho, ele está caminhando para a própria perdição, para a própria condenação da vida dele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, do versículo 12, diz: há caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas é caminho que conduz à morte. Eu posso falar de três tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual, quando o homem caminha pelo caminho errado, pelo caminho do pecado, pelo caminho das coisas do mundo. A primeira morte que vem é a morte espiritual. Ele perde o prazer totalmente das coisas de Deus. Ele perde o prazer de servir a Deus. Ele não lê mais a Bíblia. Ele não ora mais. Ele não vai mais à igreja. Ele vive murmurando, reclamando. Ele vive focado nas coisas mundanas. Então, a primeira morte é a morte espiritual. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz o texto, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, que pode levar à morte espiritual, que pode levar à morte física, e a terceira morte, que é a morte eterna, que é a separação do homem definitivamente com Deus. O homem não vai mais poder ouvir Deus, porque ele está morto espiritual, morreu fisicamente e morreu eternamente. Não vai ter mais, não vai ouvir mais a voz de Deus, não vai sentir mais a presença de Deus. Lá não tem mais como se arrepender, porque ele já foi condenado ao inferno. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem anda na prática do pecado, o salário que ele pode alcançar, ele pode receber, é a morte eterna, a condenação da sua vida, que ele não zelou, não deu valor, que é aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É a prostituição, é o adultério, é a mentira, é a idolatria, é se esquecer de Deus, se focar nas coisas do mundo e virar as costas para Deus. Isso é lamentável. Então precisamos, irmãos, buscar a Deus. A Bíblia diz que o profeta Isaías, há mais de 700 anos atrás, antes de Cristo, no livro de Isaías 55, do versículo 6, falou assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe os perversos seus caminhos e o ímpio os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Tome cuidado, porque existe só um caminho. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida está com Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O único caminho da verdade é Jesus. Não existe outro caminho que leve a você se não for a renúncia do pecado, o abandono do pecado, andar na presença de Deus. Renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, significa que você está focado no reino do céu. Fique na paz do Senhor. Tenha uma noite de paz.